RTV-MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e as atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV-MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. No Amapá, a vida começa cedo, com trabalho, com sonhos e às vezes com obstáculos. Quando o atendimento falha, a escola para ou a natureza pede socorro, é a vida de todos que fica em suspenso. É nesse momento que começa a atuação estratégica do Ministério Público, muitas vezes silenciosa, mas sempre firme. O MP investiga, ouve, constrói caminhos, firma compromissos, exige providências. Não executa, mas acompanha cada passo, fiscaliza e atua. E então, o que parecia distante, acontece. A Escola Cândido Portinari voltou. O Hospital de Porto Grande é realidade. Crime ambiental agora tem radar. O direito é cobrado e tem que ser garantido. Esse é o papel do Ministério Público. Transformar a realidade com ações concretas. Ministério Público do Amapá. Nosso compromisso, seu resultado. Está no ar o Radar MP, seu podcast semanal com informações, entrevistas, debates e muito mais. Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Radar MP, esse podcast que é produzido pelo Ministério Público do Amapá. E olha, hoje a gente vai falar sobre o jornalismo, ele ser um dos pilares da democracia, da informação. E a gente está recebendo aqui no estúdio da RTV-MP a presidente da Federação Nacional de Jornalismo, Samira de Castro, que está aqui no Amapá para participar de um congresso de jornalismo. Presidente, muito bom dia. Obrigada por ter aceitado nosso convite e vir aqui falar de um tema tão importante. Obrigada, Jéssica. Bom dia a todo o público do Radar MP. E para compor a nossa conversa, a gente também está recebendo o professor Augusto Bosch, que é professor do Colegiado de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá. Bom dia, professor. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Samira. Bom dia, audiência do Radar MP. Bom, hoje a gente quer falar sobre jornalismo e democracia, o papel da FENAGE e da universidade na garantia do direito da informação. Então, a gente começa esse bate-papo aqui, presidente, eu queria falar com a senhora para a gente entender um pouco do cenário do jornalismo a nível nacional. Bom, o jornalismo, ele enfrenta hoje, eu diria que um dos principais desafios desde a criação da imprensa de Gutenberg, que é a inteligência artificial, que é um cenário de disputa por hegemonia na sociedade, com discursos falsos, com fake news, como a gente costumou chamar, né? Essas notícias, essas informações enganosas, um grande nível de desinformação e uma precarização do trabalho da nossa categoria. Ou seja, é um cenário que parece extremamente desafiador e até desanimador, pode-se dizer, mas, ao mesmo tempo, é um cenário que reforça a nossa função social, a nossa importância para a sociedade como uma atividade profissional que é uma atividade garantidora de cidadania e, eu diria, garantidora de direitos, porque quando você leva a informação de relevante interesse público para a sociedade, você está fazendo com que essa sociedade possa cobrar os poderes públicos e privados e possa acessar direitos a partir do acesso à informação. E eu acho, presidente, que quando a gente fala da parte do profissional de jornalismo, né, a senhora falou sobre a importância, né,
dessa profissão no momento especial, a gente tem que considerar também que o jornalismo o jornalista é um profissional que foi preparado para isso, e a nossa profissão ela envolve vários critérios, né? Até para passar uma informação nesse momento de desinformação, fake news, a gente precisa criar alguns critérios para ter segurança naquilo que vai ser repassado. Exato, eu acho que esse momento atual reforça a nossa necessidade de uma formação a priori para o exercício dessa atividade que é tão importante. Às vezes as pessoas acham assim, jornalismo pode ser exercido por qualquer pessoa que tenha habilidade para escrever ou facilidade para se comunicar, só que essa habilidade, essa facilidade, ela não se traduz em conceitos que a gente aprende na universidade, que não são só técnicos, mas sobretudo éticos, né? E teóricos. É uma atividade que a gente precisa refletir o tempo inteiro quando faz, porque a gente está entrando na casa das pessoas, a gente está entrando na vida das pessoas, e isso não é pouca coisa, isso envolve muita responsabilidade. Nesse cenário, aproveito, né, para falar aqui com o professor Augusto. Professor, a universidade ela tem esse papel fundamental, né, de formação. Como é que a Universidade Federal do Amapá hoje visualiza esses desafios da profissão? Estamos num cenário bem conturbado, para ser bem sincero. Só para vocês duas terem uma noção, e a audiência também, no que diz respeito a pesquisas em história da comunicação a respeito de fake news. É engraçado quando a gente olha para a construção da imprensa brasileira, que ao mesmo tempo é estruturante da democracia e estruturada pela democracia. Pode parecer um raciocínio meio esquisito. Como é que o jornalismo pode ao mesmo tempo ser estruturante da democracia e ser estruturado pela democracia? É porque é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que ela facilita a democracia, a democracia afeta o próprio fazer jornalista positivamente. Mas olha só, quando a gente olha para a história, a gente vê como que o Euclides da Cunha, no seu exercício de redação jornalística, quando foi visitar Canudos e atuar para o exército brasileiro do reinado, chegou a difundir diversas informações falsas a respeito de Canudos, que levou à chacina de Canudos. Depois de um tempo, quando ele refletiu o seu fazer jornalístico, ele percebeu que ele cometeu diversos equívocos ao adotar uma checagem de informação equivocada que levou a desinformação no Jornal Paulista, desinformações no Jornal Carioca. Ele reflete isso e publica o seu livro sobre a Guerra de Canudos. Ao longo da história, ele não foi o primeiro e não foi o último. O que é importante a gente sempre lembrar é que o fazer jornalístico está embebido por um exercício ético e reflexivo, como a Samira bem lembrou. E quando os alunos entram na universidade, o que nós, professores e professoras, fazemos com os alunos? A primeira coisa é eles entenderem que apenas a atividade técnica não comporta o todo do fazer jornalístico. A gente precisa de uma formação humanizada, entender que o fazer jornalismo está em sociedade. Nós não somos detentores de tudo aquilo que ocorre na sociedade, mas nós estamos dentro dela, participando dela, construindo ela ao mesmo tempo que essa sociedade nos constrói. E aí, nesse cenário contemporâneo de desinformação, nesse cenário contemporâneo de novas tecnologias, a gente precisa dar um passo atrás, ao invés de dar dois à frente. Um passo atrás significa compreender que sociedade é essa que nós estamos vivendo, o que ela nos propõe como debate democrático, o que essas novas tecnologias facilitam em termos de acesso à informação para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e não uma sociedade mais veloz. As pessoas estão querendo informações rápidas e se esquecem que uma informação com qualidade exige tempo de apuração. Acho que um ponto importante, professor, é saber que a nossa profissão, né, ela lida com a vida das pessoas, né, o direito das pessoas. Então, há uma expectativa, né, do público, né, para quando eles buscam a imprensa, quando eles buscam a informação, há uma expectativa naquilo. Então, a profissão ela tem que estar, como o senhor falou, embebida na parte ética, né, porque faz a transformação. Mas os alunos, eles chegam no curso tendo essa noção da profissão, né, desse peso mesmo que a profissão traz, ou é algo que a universidade constrói junto com eles? A universidade constrói junto com eles. Essa consciência do fazer jornalístico em sociedade não aparece tão fácil assim
quando os alunos adentram a universidade. É preciso sempre trazer essa reflexão, lembrar na formação desse fazer humanizado, por aí vai. Não chegam na universidade com essa mentalidade. Embora existam práticas de extensão que são fantásticas, que buscam justamente entrar nas escolas de ensino médio e levar esses estudantes do fundamental e do ensino médio a refletir sobre o processo da escrita, o processo da divulgação da informação, porque eles também são agentes e atores políticos da nossa sociedade. Eu queria falar, presidente, a gente tem observado também questões, né, nesse contexto de jornalismo, democracia, questões de ataques a jornalistas. Como é que a FENAGE, o que preocupa a FENAGE nesse momento e como que ela tem se posicionado diante desses casos? Bem, a FENAGE, ela é a entidade da área de jornalismo que tem o acompanhamento mais antigo sobre esse fenômeno da violência contra a nossa categoria. A gente tem o relatório anual da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil, que ele é feito pelos 31 sindicatos filiados sob a nossa coordenação da federação desde os anos 80. Né? Ou seja, o fenômeno da violência contra jornalistas não é um fenômeno novo, sempre existiu e, infelizmente, arrisco dizer que sempre vai existir, porque o jornalismo é aquela atividade que escrutina poderes. Então, ele vai estar sempre desagradando alguém, né? Alguém que está no poder, alguém que está com práticas nocivas à sociedade. Mas o nosso relatório, ele consegue ter um retrato dessa violência que nos preocupa. A gente já consegue contabilizar categorias de violência contra jornalistas que vão desde atentados, assassinatos, a violência física, a violência verbal, os ataques digitais, né? E agora o que nos preocupa muito nesse momento é o chamado assédio judicial, que é a pessoa que se sente, aspas, prejudicada pela atuação jornalística, demandar o judiciário para processar o profissional, o trabalhador da imprensa. E aí esse processo, ele quase sempre resulta em censura, em autocensura, em condenações na esfera civil e na esfera criminal, que, pasme você, por exemplo, nós temos uma jornalista mulher que denunciou um caso aviltante de uma vítima numa audiência em que ela é condenada a 1 ano e meio de prisão por ter feito o seu trabalho, né, que foi denunciar essa situação. Estou falando do caso da Shirley Alves, uma jornalista conhecida, premiada. Então, esse assédio judicial, que é você demandar a justiça para tentar calar o jornalista, ele é muito perigoso. Ele tem crescido bastante, né? Ele tem crescido mais do que as agressões físicas, do que as ameaças online. E, obviamente, nos preocupa muito os anos eleitorais em que todos os tipos de violência contra a nossa categoria crescem. À medida em que o país está em ebulição política, em que há um tensionamento, né, de forças e de partidos antagônicos, geralmente os jornalistas que estão cobrindo, fazendo essa cobertura, eles são vítimas de violência, uma violência constante. A gente consegue, por exemplo, contabilizar que houve um salto de violência em 2013, com as jornadas de junho, e aí ela era muito mais física. Aí, nos anos seguintes, a gente passa para essa violência mais verbal, mais ataques em redes. Há uma categoria que se inaugura em 2018, que é a descredibilização da imprensa. O que é você descredibilizar a imprensa? É você emitir um discurso para a sociedade de que o trabalho da imprensa é inválido, dizer que jornalista mente, que jornalista é lixo. Você emite um discurso estigmatizante contra aqueles trabalhadores e os veículos e faz com que a sociedade questione: poxa, será que eu vou me formar por esse jornal, por esse jornalista? E acaba se generalizando e todo mundo achando que o jornalista não presta, o jornalismo não dá mais conta de informar a sociedade. Para quê? Para poder fazer sobressair outras narrativas, né, de outros atores que não são capacitados para informar a sociedade. Então, tudo isso nos preocupa. No ano de eleição, a gente chega a montar plantões nos sindicatos para acompanhar
primeiro turno, segundo turno, para acompanhar os debates políticos, porque sempre tem casos de violência. Essa violência vai de verbal a física e de offline a online a offline em questão de minutos, né? A gente tem que estar sempre preparado para socorrer os profissionais. E dá um receio, né, para quem atua na área, né? Posso dizer uma questão pessoal também, né? Sempre trabalhei nas eleições, né? Fazendo cobertura das eleições, e nos últimos anos a gente percebe, né? Os colegas assim, um pouco mais receosos de onde que vão estar para fazer essa cobertura. Até as redações dão uma orientação diferente. Você vai entrar ao vivo, evita entrar no lugar aglomerado, se afasta um pouco, às vezes até de chegar em algum lugar sem a identificação profissional, né, por um receio, né, dependendo do ambiente que se esteja, de ter algum tipo de retaliação. Então, é importante a atuação, né, das instituições, né, da FENAGE nesse sentido. Com certeza, a gente faz manuais de cobertura de risco, manuais digitais, a gente faz reuniões com órgãos públicos, Ministério Público, secretarias de segurança. A gente tem agora, e é um ponto muito positivo dessa nossa atuação, que é o Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas e Comunicadores, que é um órgão do Ministério da Justiça, onde a FENAGE tem assento, a gente recepciona alguns casos emblemáticos e monitora esses casos de violência, dialogando com as forças policiais, com as secretarias de segurança pública dos estados, dialogando com os ministérios públicos, federal, dos estados, com vários órgãos para resguardar o livre exercício da profissão. Nós temos casos relatados nacionalmente. Esses casos, eles vão ensejar, inclusive, que no futuro a gente tem uma política pública de garantia do exercício profissional da categoria. Professor, como que prepara, né, esse futuro jornalista diante desse cenário que a gente acabou de colocar aqui? Jéssica, Samira, vocês tocaram num ponto crucial e que os ouvintes do Radar MP têm o privilégio de ouvir, que há uma descredibilização intencional da imprensa. E essa descredibilização tem favorecido uma ebulição de emoções negativas como ódio, horror, nojo, da imprensa que busca constantemente trazer informações delicadíssimas para favorecer cada vez mais a transparência pública, principalmente em período eleitoral, o qual a gente está se adentrando. Os jornalistas trazem informações que visam melhorar o exercício da cidadania, maximizar a nossa democracia. E aí, quando os estudantes entram na universidade, com este fenômeno acontecendo, o que ocorre, sem dúvida alguma, é um certo desestímulo à profissão. Ora, por que eu vou entrar num ofício jornalístico que busca trazer mais informações delicadas, se eu posso simplesmente fazer aquele o jornalista de jabá, o arroz com feijão, aquele que não busca o conflito? Mas é parte da nossa profissão justamente estar diante desses poderes que buscam não dar a informação. É o nosso papel como repórter, como jornalistas, nossa ética é justamente ir aonde poucas pessoas conseguem acessar para trazer essas informações. Então, para formar esse jornalista que não tenha este medo, a gente constantemente frisa em sala de aula qual é a ética do jornalismo. O jornalista ele não tem como ética entrevistar, por exemplo, um ator político importante como um governador e um prefeito e só transmitir aquilo que ele diz, o prefeito, o governador ou o presidente. Ao contrário, nossas entrevistas, nossos questionamentos justamente para sanar dúvidas do cidadão. Então, antes de fazer uma entrevista, o que o cidadão precisa saber nesse momento eleitoral. Além desse questionamento ético, a gente traz para a formação do jornalista uma compreensão humana sobre quais são as pessoas em situação de vulnerabilidade que precisam dessa extensão do jornalista para conseguir serem ouvidos. O jornalista não fala em nome de ninguém, não substitui uma pessoa. O jornalista cria uma ponte para que pessoas em situação de vulnerabilidade possam elas falar em nome próprio e assim atuar diante das controvérsias sociais.
para tentar diminuir essas controvérsias, fazer uma transformação social. E sabe o que é o melhor de tudo? Quando os alunos exercem essa atividade no curso e eles voltam, seja no estágio, seja fazendo uma reportagem para uma disciplina, eles voltam transformados, porque fazer jornalismo, o melhor de tudo é que a gente não só transforma a sociedade, a gente se percebe em sociedade. Acho que a gente começa a perceber, né, no exercício da profissão o papel de controle social que o jornalista ele contribui, né? Ele é um ator importante para esse controle social e acho que a gente só consegue perceber isso já, né, no exercício ali na universidade. Com toda certeza, com toda certeza. E acompanhe os próximos desenrolares políticos até as eleições, terá muitos questionamentos sobre o ofício jornalístico. E uma coisa que os ouvintes precisam colocar como pergunta: por que esses atores políticos desejam descredibilizar aquele profissional que tenta transparência pública? Ali há alguma coisa duvidosa. E eu quero complementar aqui a fala do professor no seguinte ponto: a sociedade precisa defender o jornalismo, porque quando se ataca uma jornalista ou um jornalista, é o direito que a sociedade tem de ser informada que está sendo atacado, que está sendo vilipendiado, porque a informação, ela é um bem público, né? E ter acesso à informação é um direito. Então, a gente precisa defender essa atividade. E para essa defesa, né, até para o profissional ele ter um suporte, é importante o fortalecimento de instituições como sindicato, federação. Sem dúvida, eu digo que eu estou num cargo de representação sindical, mas eu sou repórter. E, enquanto repórter, eu acredito no jornalismo como uma atividade muito coletiva. A gente não estaria aqui nesse podcast se a gente não tivesse uma produção, se a gente não tivesse a técnica, se não tivesse todo um suporte de edição depois, de tudo que é necessário para que a sociedade tenha uma informação de qualidade, né? E do mesmo jeito, quando a gente vai se defender profissionalmente, a gente precisa estar albergado numa instituição, numa entidade que zele pelos direitos da categoria de forma coletiva. Eu sozinha, Samira, eu não posso nada, eu não posso exigir lá do meu empregador melhores condições de trabalho, eu não posso exigir que o meu salário aumente e negociar diretamente com ele, olha, eu quero aumento aqui, não. Eu, albergado dentro de uma organização como o sindicato, eu faço essa luta coletivamente. A gente se fortalece para reivindicar direitos e para reivindicar também o respeito da sociedade. Presidente, para além das instituições, né, voltadas à categoria, seria importante o apoio de instituições como o Ministério Público, por exemplo? Sem dúvida. E aí o Ministério Público ele tem feito no país inteiro, eu acho que um papel de estímulo ao próprio jornalismo. Existem muitos ministérios públicos estaduais que têm prêmios de jornalismo. Você premiar as boas reportagens, você fazer com que aqueles profissionais que se sobressaem num dia a dia tão massacrante, né, às vezes de você querer produzir um material especial, um material diferente, é interessante. E tem sido também parceiros nessa defesa institucional do próprio jornalismo, que eu acho que é fundamental que a gente tenha várias organizações, várias entidades do sistema de justiça que reconheçam o jornalismo como uma atividade essencial para a democracia e, consequentemente, fortaleçam essa parceria e essas atividades em conjunto. Se me permite, Jéssica, ainda fazer um complemento, porque é muito importante ter aqui a Samira ao meu lado. Quando eu fiz a graduação, eu ouvi muito sobre a FENAGE, e a FENAGE teve um papel muito fundamental na minha formação universitária, de saber que existe uma instituição que nos protege enquanto nossos direitos, que compartilha códigos da nossa profissão, que nos oferece manuais, que nos oferece uma oportunidade de ter um trabalho melhor no que diz respeito ao jornalismo. A FENAGE, quando o aluno entra na universidade, é uma das instituições que o estudante precisa conhecer, reconhecer como também um papel importante na sua formação, como eu tive a oportunidade de reconhecer na minha graduação. Por quê? Quando adentramos na universidade ou exercemos o jornalismo, a FENAGE nos ajuda a ter um senso de comunidade de jornalismo. Ninguém está sozinho.
Nenhum jornalista faz uma reportagem sozinho. Nós estamos dentro de uma comunidade de jornalistas que compartilham códigos, compartilham visões de mundo, compartilham perspectivas, e esse compartilhamento ajuda na construção do próprio jornalista. É fundamental. E ter uma carteirinha de jornalista também é muito importante para acessar determinados espaços. A gente se esquece que o jornalista ele também tem uma imagem pública, o qual ele precisa zelar. Então, ter essa carteirinha lhe dá esse acesso a essa imagem pública, acessar entrevistados, ser mais respeitado, porque nem todo jornalista tem o respeito público que deveria ter. Então, essa carteirinha acaba nos protegendo, carteirinha da FENAGE. Professor, recentemente agora vocês realizaram um congresso de jornalismo, né, aqui no Amapá, né, que convidaram a presidente da FENAGE para participar na escolha, né, na preparação de um evento como esse, na escolha, né, dos profissionais que vocês vão trazer para conversar com esses alunos. O que vocês buscam? Todo o congresso é pensado em todas as suas esferas, né? O congresso ele tem uma visão holística da formação do jornalista. Tanto trazemos pesquisadores e pesquisadoras renomadas da área que buscam formar o senso de pesquisa científica dos alunos, tanto também trazemos profissionais da área para poder formar a capacidade técnica dos alunos, a competência técnica, e trazemos também representantes e presidenta da FENAGE para poder trazer essa visão institucional que os alunos precisam, trazer essas histórias do jornalismo que os alunos também precisam. A gente assimila muito os códigos a partir dessas narrativas, desses relatos. Então, a Samira estando aqui com a gente, os alunos olham e projetam o porvir através do olhar dela. Isso é muito, 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 muito bom, mesmo. Tá bom, perfeito. A gente hoje conversou sobre jornalismo, democracia, né, formação, né, dos profissionais. Gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no podcast hoje, né, que foi bem, como eu posso falar, importante, né, para não só quem é da área, né, profissional, mas para o público em geral ter um conhecimento. Queria que a senhora desse suas considerações finais, presidente, né, para falar sobre o futuro da profissão, tanto para quem já atua na área quanto para os novos. Olha, o futuro da profissão, Jéssica, é unidade, é união, é resistir e compreender que o jornalismo ele pode até estar muito envolvido em glamour, mas o dia a dia do trabalho jornalístico requer um compromisso social com a ética e com a deontologia da nossa profissão. É entrega, é saber que você tem um compromisso com a sociedade para a qual você informa e que também te forma e te informa. Perfeito. Professor, o que o senhor falaria para esses jornalistas que estão em formação agora? O que espera eles? Eu diria que eles precisam reconhecer toda a história que os levou a entrar no curso de jornalismo. Há muita coisa que eles precisam ouvir e não acreditar apenas que a ideia na cabeça é uma reportagem. Um jornalismo tem história. E a começar por seguir, por exemplo, a página da FENAGE nas redes sociais, a ver o site, a ver como é que se tira uma carteirinha de jornalista, como é que se vai ao Ministério do Trabalho, por exemplo, solicitar uma carteirinha profissional, e também seguir, fazendo um jabá, as páginas oficiais do curso de jornalismo para compreender um pouco as oportunidades que tem de palestras, oficinas e por aí vai. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui. Bom, hoje a gente falou um pouco mais sobre jornalismo e democracia. Lembrando que esse podcast é promovido pelo Ministério Público do Amapá e vai ficar disponível na íntegra aqui no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Você acabou de acompanhar o Radar MP, seu podcast que vai ao ar toda quarta-feira às 10h30 da manhã.